Seja bem-vindo ao canal Doutor Proteção. Meu nome é Felipe Amaral, sou sócio da CM Advocacia e advogado especialista no terceiro setor e entidades de proteção bem-lar e socorro mútuo. Se você está aqui no canal, este é um assunto de seu interesse. Sendo de seu interesse, me ajuda a te ajudar. Já clica em curtir, em compartilhar e deixa aqui embaixo os seus comentários. E principalmente, não deixe de se inscrever. No último vídeo, nós tratamos de algumas questões relacionadas à regulamentação, assunto esse que vem deixando todo mundo de cabelo em pé e cheio de dúvida, sem saber como agir ou como deixar de agir agora a partir do novo marco regulatório. No vídeo de hoje, nós trataremos de um assunto muito importante e que vem sendo discutido, que eu venho falando a respeito, que é sobre a competência dos entes e a competência daqueles que vão aplicar a legislação no dia a dia, as associações e as gestoras, e também a respeito da competência regulatória ou de fiscalização, que segundo a legislação ficou definido para ser realizado a SUSEP e também ao CNSP. Do ponto de vista jurídico, uma questão muito importante que precisa ser observada quanto à competência é que essa palavrinha não quer dizer a incapacidade de alguém de falar sobre determinado assunto ou de ter conhecimento sobre determinado assunto. Mas quando a gente, de um ponto de vista jurídico, trata de competência, a gente está falando sobre a autorização que determinado órgão tem para falar sobre determinadas coisas ou para analisar e julgar determinados casos. Então, quando a gente fala que, por exemplo, um juiz é incompetente, a gente não está dizendo que ele não sabe falar sobre aquele assunto ou que ele não tem conhecimento sobre aquela matéria. Mas a gente está dizendo que ele é incompetente para analisar e julgar aquele assunto porque não lhe foi outorgado autorização para tratar daquele tema. E também, quando a gente trata de assuntos regulatórios e fala sobre competência, a gente está tratando desse mesmo tipo de conceito, que é a autorização que determinada legislação deu para alguém falar ou regular de forma infralegal determinada lei, determinada legislação, ou a competência de agir conforme a legislação determinou, ou a competência para estabelecer limites na atuação que foi prevista em determinada legislação. Então, feito essa introdução a respeito do tema competência, vamos no vídeo de hoje tratar especificamente sobre a competência que a legislação definiu ao CNSP e também à SUSEP. Do ponto de vista jurídico, existem dois tipos de competência, que é a competência privativa e também a competência exclusiva. Em todo o texto da legislação, a maior parte das competências que foram trazidas no texto legal se tratam de competências privativas. E o que isso quer dizer? A competência privativa é aquela que determinada pessoa ou determinado órgão, determinada entidade pode exercer e também delegar e transferir para outra pessoa. Maior parte das competências que ali estão descritas e definidas são privativas, podendo elas ser exercidas de forma privada por aquele ente ali descrito no texto da legislação, ou transferidas e delegadas a outras pessoas ou a outras entidades. E quando a gente fala de competência exclusiva, a diferença dela para a privativa é justamente a impossibilidade de que essa competência definida na lei possa ser transferida ou delegada para outra pessoa ou para outra entidade. E do ponto de vista do que ficou definido na legislação, as únicas competências exclusivas ali descritas tratam-se sobre as competências fiscalizatórias definidas para a SUSEP, que vai fiscalizar as atividades relacionadas à proteção patrimonial mutuanista e também conduzir processos administrativos sancionadores.
Então, essa é uma competência exclusiva da SUSEP, que ela não pode transferir a nenhum outro ente ou a nenhuma outra entidade. Ou seja, do ponto de vista fiscalizatório, para ver se determinada atuação em relação à proteção veicular, proteção patrimonial mutualista, está sendo feita conforme a legislação previu, sendo feita de forma correta, dentro dos limites ali estabelecidos, competirá exclusivamente à SUSEP essa verificação. E também competirá à SUSEP a condução de eventuais processos administrativos sancionadores, que é de aplicação de multa, de aplicação de sanções, de determinações em relação a entidades que, porventura, estejam atuando em desrespeito ao que a legislação previu e ao que a legislação definiu como ato lícito e que deve ser feito e respeitado. Já em relação ao CNSP, lhe foi atribuído de forma exclusiva a realização de normativos que serão, após a publicação da legislação, estabelecidos por esse órgão, que nada mais é, nada menos do que a realização de um conjunto de normas que serão aplicadas e que deverão ser observadas na condução e na entrega do benefício da proteção patrimonial mutualista, ou proteção veicular, como nós sempre conhecemos. Desta forma, não poderá o CNSP outorgar essa responsabilidade normativa a outro ente ou a outra entidade, porque a competência que lhe foi atribuída é exclusiva. Mas é importante esclarecer que, embora a competência do CNSP seja exclusiva, a legislação ela não deu total e absoluta autorização para o CNSP editar normas e editar regras sobre tudo e sobre qualquer assunto. A competência que será realizada pelo CNSP é o que a gente chama de competência regulatória. E a competência regulatória ela é exercida dentro do limite que a legislação previu. Nesse sentido, é importante, pessoal, esclarecer que a competência regulatória ela é limitada e deve ser sempre em observância ao princípio da legalidade, o princípio da reserva legal. Ou seja, é justamente por esse motivo que antes da publicação da legislação que regulamentou a proteção veicular, que nem a SUSEP, nem o CSP nunca baixaram nenhum ato normativo, nunca baixaram nenhuma regra que dizia respeito à proteção veicular. Porque, pelo princípio da legalidade, era necessário que uma lei anterior à edição de eventuais atos normativos definisse e autorizasse que esses órgãos estabelecessem normas e editassem portarias normativas para a aplicação em relação ao mercado de proteção veicular. Desta forma, a atuação da SUSEP, a atuação do CNSP antes da publicação da Lei 213 de 2025, ficava restrita a eventuais procedimentos de fiscalização. E esses procedimentos de fiscalização que eram conduzidos pela SUSEP era porque, no entendimento da SUSEP, determinadas associações, determinadas operações de proteção veicular esbarravam dentro do que a legislação define como sendo um contrato de seguro. Portanto, sendo um contrato de seguro e qualquer operação que esbarrasse ali, que ficasse no meio do caminho, que não tivesse a operação bem redonda e bem definida com proteção veicular, a SUSEP abria processos administrativos de verificação dessas atividades e, posteriormente, podia indicar a aplicação e tramitação de processos de ação civil pública, justamente por considerar que aquela determinada atividade estava, cada determinada entidade ou associação poderia estar atuando de forma irregular no mercado de seguro. Então, é só a partir da publicação
da lei que regulamentou a proteção veicular e que concedeu à SUSEP e ao CNSP a autorização para o exercício da competência regulatória e normativa, é que estes órgãos poderão atuar na normatização e no estabelecimento de regras de aplicação e observação por todos aqueles que estiverem atuando com proteção veicular e proteção patrimonial mutualista. Mas essa competência regulatória estabelecida para a SUSEP e para o CNSP, como eu disse um pouco anterior, ela é exercida conforme o limite estabelecido pela legislação. Então, eles não podem falar sobre qualquer coisa. E o exercício dessa competência normativa deve ser realizado com base nos domínios e nos conteúdos que lhe foi autorizado falar a respeito. Então, só a título de exemplo, se determinada regra prevista na legislação não conceder expressamente ao CNSP ou até mesmo ao SUSEP a editar normas regulatórias sobre aquele assunto, eles não vão poder falar sobre aquele assunto em específico. E essa competência normativa prevista na legislação é muito clara e deve ser observada por esses órgãos por conta do princípio da legalidade. Então, se a SUSEP e o CNSP, porventura, decidir falar sobre um assunto que não lhe foi autorizado a falar sobre ele, eventual normatização, eventual edição de norma ou de portaria para ser aplicada, que extrapole esse limite do exercício da competência, poderá ser questionada e deverá ser questionada, porque houve aí a extrapolação da competência, ou seja, eles falaram sobre algo que não lhe foi autorizado falar a respeito. Então, sobre qualquer grau, sobre qualquer coisa, o que deve ser analisado após a edição dos atos normativos, após o regulatório a ser realizado pelo CNSP e pela SUSEP ser publicado, é se eles tinham a competência para falar sobre aquilo, se eles tinham autorização para falar sobre aquela determinada questão. Para facilitar o entendimento de tudo isso que eu falei aqui durante o vídeo, eu trouxe aqui a análise de um artigo em específico, tá? Que é o artigo 88F da legislação. Esse artigo diz o seguinte, e nele nós vamos observar, na leitura dele e na análise das competências que ali foram definidas, que determinadas coisas foi autorizado ao CNSP falar e determinadas coisas não foi autorizado ao CNSP regular. Artigo 88F da legislação, da Lei 213 de 2025. O ingresso do participante no grupo de proteção patrimonial mutualista, ou seja, a adesão do associado, se dará por meio de contrato de participação por adesão. E nos termos deste decreto-lei, dessa legislação, tornará o participante obrigado a pagar, cumprir ali com a obrigação de pagamento, nas condições estabelecidas em contrato de participação, os valores referentes a. Então, aqui nós temos o caput do artigo, que é a redação do artigo 88F, que é a redação inicial deste artigo e que dá início aí às outras previsões e obrigações que estão estabelecidas na lei. Segundo o que está previsto no artigo 88F, o associado será obrigado a pagar, nas condições estabelecidas em contrato de participação, que será realizado pela associação, de competência da associação, definir isso em diretoria executiva, os seguintes valores. O caput diz que compete ao contrato de participação, então, estabelecer as condições em que os valores serão lançados a pagamento para o associado. Então, é a associação quem vai definir as condições em que aqueles valores que o associado vai pagar, irá definir no contrato de participação. Então, compete à diretoria executiva e à associação definir como que será esse lançamento. Se ele será mensal, se o rateio ele será mensal, se o rateio será trimestral ou se o rateio será semestral e assim por diante. Porque definiu-se legalmente e competirá à associação fazer esse tipo de definição. E, no meu entendimento, se porventura o CNSP vir e editar uma norma falando o rateio tem que ser mensal, não pode haver estipulação de rateio que não seja mensal. Essa norma terá sido editada em extrapolação da competência, porque a regra prevista no 88F diz que essa é uma questão que será definida pela associação, pela diretoria executiva e deverá constar do contrato por adesão a ser assinado pelo associado. Inciso 1, ainda do 88F. Aqui nós temos uma regra que a legislação autorizou o CNSP a falar a respeito. Então vamos observar o que está escrito no inciso 1. Então, competirá o associado pagar os seguintes valores. É o que a gente viu no caput do artigo 88F. Inciso 1.
custeio das indenizações e das despesas relacionadas aos eventos cobertos, incluindo a constituição de provisão técnica e reservas, conforme regulamentação do CNSP. Então, o inciso 1, ele define como competência do CNSP a regular e editar normas sobre as reservas técnicas e as provisões técnicas. Portanto, ele pode falar sobre essas questões, provisões e reservas técnicas. Neste inciso, então, a competência do CNSP está limitada. No inciso 2, logo em sequência, nós já temos um inciso em que a legislação não previu a possibilidade do CNSP editar normas a respeito. Vamos ver. Inciso 2. Ao ressarcimento das despesas de responsabilidade do grupo, eventualmente cobertas pela administradora. Então, basicamente, este inciso diz que competirá ao associado cumprir com o pagamento do ressarcimento das despesas de competência e responsabilidade do grupo e que foram eventualmente cobertas pela gestora, pela administradora. Então, nesse artigo, como eu disse, não há autorização para que o CNSP edite regras e edite normas. Então, se porventura o CNSP vir a falar a respeito deste assunto, ele estará atuando em extrapolação de sua competência. E isso poderá ser e deverá ser questionado judicialmente. Inciso 3. Mais um inciso em que não foi autorizado de forma expressa ao CNSP falar a respeito. Então, o inciso 3 diz que ao pagamento da taxa de administração devida à administradora. Então, sobre esse assunto também o CNSP não poderá falar. Já aí, nós temos o inciso 4 que vem na sequência. Outras despesas de responsabilidade do grupo relacionadas à proteção patrimonial mutualista e sua operação. Neste inciso também não houve outorgado pelo legislador autorização regulatória ao CNSP para falar a respeito e também para editar normas a este respeito. Parágrafo 1º. A contribuição dos participantes para o rateio mutualista de despesas será apurada pela administradora. Então, compete à administradora essa apuração, em conformidade com a regulamentação do CNSP e com o contrato de participação. Lá em cima, a gente viu que competirá ao contrato de participação definir algumas regras a respeito. E ao CNSP foi autorizado a falar sobre as provisões e reservas técnicas. Então, essa regra que foi estabelecida aqui no parágrafo 1º reforça justamente a competência que foi concedida ao CNSP no inciso 1, que trata das provisões técnicas e reservas. Portanto, este parágrafo diz que a apuração do rateio obedecerá aos limites que foram definidos pelo CNSP quanto às reservas técnicas e provisões e quanto ao que foi definido pela associação no contrato de participação mutualista por adesão. Então, ele não poderá falar sobre outras questões do que, além do que foi previsto na legislação. Parágrafo 2º. Somente serão considerados, veja bem, encargos do grupo de proteção patrimonial mutualista as despesas especificadas em regulamentação no CNSP e expressamente previstas no contrato de prestação de serviço e no contrato de participação. Essa regra também reforça o que diz o caput, que é aquele primeiro artigo que a gente leu. E ela diz que nenhum outro encargo poderá ser lançado para pagamento ao associado que não aqueles previstos na regulamentação do CNSP, provisões técnicas e reservas, e todos aqueles outros previstos que estejam ali inseridos no contrato de participação e também no contrato de prestação de serviço entre a associação e gestor. Porque na negociação eventualmente realizada pela associação e pela gestora, poderão ser inseridos alguns encargos de obrigação de pagamento da associação, mas que porventura possam ser realizados pela gestora e que, por meio de ressarcimento, ficará a cargo da associação pagar e ao associado pagar também em relação ao seu boleto do rateio mensal, porque esse custo será inserido aí no seu boleto de pagamento.
Assim, as regras de competência definidas ao CNSP, no artigo aqui expressamente lido e analisado, se restringe ao que nós definimos e ao que nós vimos que a legislação definiu como seu limite de competência. Então, pessoal, para além de tudo o que eu disse aqui, para além de toda a análise que eu disse, o que eu quero reforçar é: a legislação estabeleceu as competências de cada pessoa, de cada ente, de cada empresa e etc. Tem as competências definidas para a associação, para a sua diretoria executiva, tem as competências definidas para a gestora e para as administradoras, e tem as competências legais definidas para a SUSEP e para o CNSP. Quanto às competências da SUSEP e CNSP, como nós vimos, são competências exclusivas e que devem ser exercidas dentro do limite de atuação e dentro do limite de autorização concedida pela legislação. E havendo qualquer extrapolação desse limite, essa norma ou esse ato normativo poderá e deverá ser questionado. Então nós, que estamos aí prestes a começar a aplicar a legislação no dia a dia da associação, devemos observar o que vai vir do processo regulatório e, principalmente, se o CNSP observou os limites que foram impostos pela legislação em relação à sua atuação. Já em relação às competências da associação, da diretoria executiva e as competências da gestora, como nós vimos lá no início do vídeo, são competências privativas e elas podem ser transferidas, compartilhadas e delegadas a outras pessoas. Então, quando a legislação fala que compete à gestora determinada situação ou determinada atividade, a gestora, tendo sua competência privativa, pode compartilhar com a associação, mediante previsão contida em estatuto, mediante previsão contida em contrato de prestação de serviço e até mesmo no contrato de participação por adesão assinado com o associado. E também há as competências do presidente e da diretoria executiva, que poderá exercê-las ou delegá-las à gestora também por meio de autorização do estatuto da associação, do contrato de prestação de serviço e do contrato de participação. E quando a gente fala dessa possibilidade de compartilhamento, dessa possibilidade de delegação da competência privativa, a gente está falando sobre o que está no texto da legislação, sobre o que é previsto e do que é possível fazer em relação ao texto da legislação. Não há nenhuma regra que impeça essa transferência e essa delegação de competência, porque são competências privativas. E se não há nenhuma regra que proíbe essa delegação, é permitido. Então, mediante negociação, como eu disse lá no vídeo anterior, poderá o presidente e a associação, sua diretoria executiva, manter ainda sob suas mãos determinadas decisões. Mas para que isso aconteça, é importante que o presidente e a diretoria executiva haja com diligência, faça constar em seu estatuto essas autorizações e essa possibilidade. E em momento que for negociar com a gestora, tente ao máximo estabelecer essa relação de compartilhamento das previsões e competências. Mas isso tudo é assunto para outra hora e para outro vídeo. Se você gostou do vídeo, clica em se inscrever, deixe o seu curtir, me dá essa moral e me ajuda a te ajudar. Vamos fazer essa comunidade aqui crescer cada dia mais e vamos falar muito, mas muito sobre proteção veicular. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma necessidade, deixa aqui nos comentários que sempre que possível nós vamos estar respondendo. E no próximo vídeo, nós falaremos aí da competência da gestora e também da competência da diretoria executiva. Não me cabe aqui deixar de mencionar. Pessoal, sempre que houver dúvida, sempre que houver necessidade, busque sempre o auxílio de um advogado especialista.